Hoje nós vamos falar o tema do nosso encontro, das nossas reflexões de hoje é silêncio interior, tá? E aí, enquanto o pessoal está entrando, o pessoal está chegando, vamos fazer uma oração para formar uma comunhão, uma egrégora. A oração vai ajudar a gente a canalizar uma energia para a gente fazer nosso trabalho hoje com bastante produtividade e poder, na medida do possível, ser útil tanto para a gente quanto para todos nós que estamos participando, tá certo? Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, luz divina, rogamos que nesses instantes sejamos envolvidos com a luz do amor, com a luz do carinho, da força e da resiliência. Nesses dias tão tempestuosos e difíceis que estamos passando, que na atividade de hoje tenhamos a inspiração necessária, a proteção, a orientação, para que possamos em conjunto construir reflexões, pensamentos e ressignificações necessárias ao nosso caminhar, às nossas reeducações, à nossa transformação, buscando sempre a conexão com Jesus, a conexão com a equipe do bem, os trabalhadores dessa casa, dessa cidade e do planeta. Que todos tenhamos disposição, tenhamos interesse e estejamos dispostos a empreender essa jornada. Rogamos, portanto, e agradecemos que tenhamos inspiração, proteção, iluminação, amor e companhia nesses instantes, na noite de hoje e por todo o nosso caminhar. Que assim seja. Então, opa, Zélia, minha colega lá do Zélia Batista, como ela gosta de ser chamada, lá do Chico, Geraldine, Mary, Neide, Grace, Edvânia, Lima, muito bem, todo mundo aí nessa corrente positiva pra gente, boa noite, pra gente estar unindo, tendo uma comunhão de pensamentos e de propósitos. É claro que muitas das coisas que a gente fala aqui nesses encontros não quer dizer que a gente que está expondo, sobretudo eu, não quer dizer que já estejamos com essas aquisições, já estejamos nesses lugares de consciência que a gente muitas vezes expõe. Mas o trabalho é esse mesmo, tá? O trabalho é a gente estar lutando, empreendendo um bom combate. O trabalho é a gente estar em constante reflexão, sempre fundamentando-se na proposta espírita, que é a nossa sustentação, nossa base de apoio para refletir tanto essa temática da noite de hoje como diversas outras questões do nosso dia a dia. E a gente tem que estar se apoiando, tá? Sobretudo nesses instantes. Eu estou já falando isso porque esse tema de hoje, silêncio interior, eu estou muito aquém do que precisaria ou mesmo das coisas que eu vou falar. Eu estava organizando essa fala de hoje, estava vendo, meu Deus, acho que eu estou falando para mim mesmo. Pois é, isso. Como o Zé está falando, vamos argumentando no bem, até transformar a realidade, é isso. Eu estava separando os tópicos e ele disse, poxa, isso aqui é para mim, que tomara que sirva para o pessoal. Mas vamos lá. O nosso tema de hoje é silêncio interior e, como eu já tenho
venho fazendo ultimamente, a gente pensei em separar em 3 momentos. O primeiro momento, para dar uma contextualizada, é uma exposição mais geral da temática. Segundo momento, eu pensei em traçar umas estratégias no campo da praxis, no campo da praticidade, como é que a gente, depois de ter abordado essas questões acerca do silêncio interior, como é que a gente pode efetivar essas questões. No terceiro momento a gente abre para perguntas, né, de vocês, porque nessa modalidade de live a gente vai, mesmo distante, a gente vai oportunizando também a interação. Então, a produção está aqui junto com a gente, trabalhando de forma reduzida, quantidade reduzida, mas vocês vão mandando que Lima vai anotando e a gente vai comentando. E no finalzinho eu preparei uma música aí que espero que dê certo para amarrar toda a nossa as nossas colocações de hoje, tá? Então, bem-vindo e bem-vindas todas e todos. Patiane também, Regina, muito bom. Essa temática silêncio interior, ela faz parte do livro O Ser Consciente. E a gente vai estar abordando justamente esse processo de conscientização, tá? Uma progressão da conscientização acerca de nós mesmos, acerca de nosso papel, que nesse momento se dá na encarnação, em interação constante e frequente com os desencarnados, tá? Então, é um processo, é uma atividade bem complexa, não no sentido de difícil, mas no sentido de completude, a gente começar a expandir a consciência acerca da nossa vida enquanto encarnados, da nossa vida encarnados em relação, em intensa interação com desencarnados, e como a gente vai reeducando, remodelando, reajustando os propósitos, condutas, pensamentos e, sobretudo, sentimentos para alcançar uma vivência mais plena, tá? Somos indivíduos com potencial imenso e a gente precisa muito compreender isso para dar vazão a essa expansão e não estar em um movimento de constante intoxicação de nós mesmos, do planeta, do outro, na nossa relação com os desencarnados, em toda a nossa plenitude de manifestação, tá? Então, essa temática silêncio interior, repito, ela faz parte de uma temática maior, que Joana de Ângeles dá nome ao livro, do qual ela chama de O Ser Consciente, tá? Essa tarefa de, paulatinamente, a gente ampliar, melhor dizendo, o nosso estado de consciência acerca dessas questões. E antes de prosseguir, deixa eu só acenar algo que eu achei positivo nessa proposta que o Cetrask tem feito com as lives, que o Cetrask pegou um livro e foi destrinchando em vários encontros. Isso eu achei muito bacana, viu, Lima e Raimundo e o pessoal do Cetrask em geral, porque a gente vai poder conectar com as nossas últimas 2 falas. Tivemos uma fala acerca também de outro capítulo do livro, que está aí no Instagram do Cetrask, e um outro tema que a gente também trabalhou, e com essa temática silêncio interior a gente vai conseguir fazer umas conexões. Então a gente vai conseguir progredir um pouquinho no raciocínio, certo? Então isso é uma coisa que eu acho bacana e recomendo que a gente reforce isso, tá? Às vezes pegar um grande tema e ir destrinchando em subtemas, ou no mês, ou durante alguns encontros. E 2 pontos que eu falei nos últimos encontros, e que eu vou linkar com o que a gente vai falar hoje, com o que estamos falando hoje aqui, que é o silêncio interior, é a questão dos afetos e a questão da prática da meditação. Nesse capítulo em si, Joana de Ângeles não vai abordar diretamente
ela não vai abordar diretamente a questão da meditação, mas isso está subentendido em algumas citações que ela faz, e como a gente tinha falado isso na última palestra, a gente vai retomar isso aqui um pouquinho, e sobretudo os afetos, tá? Isso vai ser bem rápido, porque vocês podem depois voltar lá nos outros encontros para ver. A questão dos afetos tem a ver com uma proposta trazida por um filósofo que eu gosto muito, que é Baruch de Spinoza, início do século, lá no século XVIII, que ele vai falar que precisamos, dentre outras coisas, né, que a filosofia dele é mais ampla, mas sobretudo ele vai apontar uma necessidade de tomarmos consciência daquilo que modifica o nosso estado, ou em outras palavras, aquilo que nos afeta. Será que realmente sabemos ou já temos uma compreensão por que alteramos o nosso estado, seja ele emocional, sentimental, comportamental, qualquer tipo de estado? Como é que a gente sai de um estado para um estado maior de manifestação, ou como é que a gente sai de um estado para um estado menor de manifestação? Isso ele vai chamar de teoria dos afetos, onde uma série de afetos aqui no sentido não do afago, como a gente em comum tem entendido essa palavra, mas afeto no sentido de provocar modificação nos corpos. Tá? Então, o que é que tem nos afetado, ou até mesmo o que é que a gente produz de afeto que tem modificado o nosso estado, o nosso modo de se organizar, seja para um aumento de potência ou para uma diminuição de potência. Tá? Eu gosto de fazer esse link com essa proposta do ser consciente de Joana de Ângeles, porque ele chama a atenção da gente para uma ampliação, uma tomada de consciência. Vou usar aqui uma palavra de um outro estudioso de Piaget, para que a gente tome consciência, que é uma tomada de consciência sobre as questões que nos afetam e também as questões que a gente produz, que afetam a gente mesmo e os outros. Isso é um básico do básico do básico, para a gente começar a estabelecer um ponto aqui que ampliar nosso estado de consciência significa identificar, ao menos, né, aquilo que altera o nosso estado de existência, o nosso estado de potência no mundo. Um outro elemento que eu estou aqui praticamente só listando e fazendo um resumo é fundamental para essa questão do silêncio interior, tá? Que eu falei no outro encontro, que é a prática da meditação. Então a gente trouxe a importância, até mesmo porque Joana de Ângeles recomenda isso em outro capítulo. Ela vai recomendar essa técnica da meditação como um caminho para um silêncio interior. E a gente tratou disso em um outro encontro. Então, essa fala de hoje faz link com esses dois elementos que a gente trouxe em um outro instante. Tá? Bom, para a gente continuar, eu queria pegar uma fala dela para fazer uma contextualização do que a gente está falando. Tá? Silêncio interior. Tá? Como é que eu vou perceber ou refletir acerca desse tema, silêncio interior, nos dias atuais? Ela vai dizer o seguinte: esse é um livro escrito lá na década de 90, mas olhe como, sobretudo nos dias atuais, o sentido dele se amplia. Ela vai dizer o seguinte: vivemos uma época de conturbação nas diversas áreas. Vivemos uma época de conturbação nas diversas áreas. Isso foi lá na década de 90, mas no século 21 e 2020 a gente percebe diversas conturbações. E aí, claro, a gente não vai falar de todas as áreas aqui, nem eu tenho essa capacidade, mas eu separei uma que tem a ver com a questão do silêncio, que é a disputa de narrativa que a gente vem vivenciando nos dias atuais. Sim, Marcelo, como assim disputa de narrativa? Há em curso uma disputa de discurso. Há uma corrida
ou uma luta, em alguns momentos até mesmo bem pesada, bem perversa, para ver quem é que tem a legitimidade da fala, da palavra, do discurso. A gente vive uma disputa de discurso. Eu estava vendo, só para dar um exemplo, para ficar bem nítido isso que eu estou falando, em um espaço de 15 dias tivemos 2 manifestações no campo dos movimentos políticos, e as 2 manifestações, embora opostas, embora contrárias, de sentidos totalmente contrários, se diziam pleitear a mesma coisa. Tá? A gente viu em uma semana um grupo indo para a rua, por exemplo, discursando que defende a democracia. Na semana seguinte a gente viu um grupo oposto também discursando que estava defendendo a democracia. Porém, grupos extremamente opostos. Todos os 2 disputando a legitimidade da fala, da narrativa. E claro, sem nenhum praticando o oposto do silêncio, tá? Que é o excesso da fala por conta dessa disputa de narrativa, repito. Tá? O momento é tão delicado que a gente tem disputado a legitimidade de afirmações, a legitimidade de autenticidade, de verdade, em outras palavras, por grupos opostos, por exemplo. Para a gente ter ficar nítido isso que Jonas está afirmando lá na década de 90. Vivemos em uma época de conturbações nas mais diversas áreas. E uma das áreas que eu estou chamando a atenção agora é a disputa do discurso, disputa de narrativa. Isso tem encontrado um agravante muito delicado, que é os recursos tecnológicos. A gente está diante dos recursos tecnológicos que trazem uma série de benefícios, mas a gente não tem ainda uma expansão de consciência necessária para lidar com eles, a gente vai começar a se encantar tanto, a ficar tão seduzido, que a gente vai passando sem nenhum tipo de... vai passando, lidando com eles, sem nenhum tipo de pensamento crítico. Isso que Kardec prezou tanto, que o Espiritismo traz como um ponto, uma ferramenta essencial, primordial, o pensamento crítico. E essa disputa de narrativa, essa fala, ela não significa apenas que ela seja verbalizada, tá? A gente está disputando narrativa não só pela fala, mas também pelas mensagens. Então a gente tem aí um discurso verbal e tem um discurso oral e tem um discurso verbal da escrita. E que facilmente a gente vai se envolvendo aí nas postagens dos aplicativos de redes sociais, e quando a gente vai tentar se dar conta, já não está mais, escorregou em vários momentos e terminou complicando mais a sua própria situação do que se não falasse. Outro dia eu estava ouvindo o Padre Fábio, que é um autor, um compositor, uma pessoa que eu gosto bastante. Ele estava dizendo que quem nunca levantou de noite para ir no banheiro, e foi lá e deu aquela olhadinha lá no aplicativo de mensagem, e aquela olhadinha habitual, como de costume, como aquilo não tirou o sono, porque uma postagem que alguém colocou lá, até mesmo um membro da família, perturbou o seu estado de silêncio, o seu estado de sono, o seu estado de paz. E aí ele fala nesse relato que, claro, a vontade dele logo de imediato foi responder, né? 3 da manhã, ele não, peraí, calma. São 3 da manhã, não vai... As pessoas, inclusive, envolvidas nessa discussão devem até estar dormindo, não vai fazer nenhuma diferença se eu falar agora. E ele se calou, se silenciou. De tal sorte que quando foi de manhã, quando ele foi, claro, não conseguiu dormir, perturbado com aquela mensagem que ele tinha lido, e quando foi de manhã, já tinham
dado continuidade na discussão e aquela coisa tinha se resolvido. Olha esse outro exemplo de como o silêncio interior, ou o silêncio da fala, do digitar, do sinal, da imagem que a gente cria, pode ser útil. Se ele parar naquele instante para 3 horas da manhã, para questionar aquela mensagem, aquela postagem que afetou, olha os afetos aí novamente, né? E tirou ele de um estado de potência e diminuiu a sua potência, seu existir, afetando negativamente, né? Se ele retruca naquele instante, não teria, talvez aumentasse até o seu estado de perturbação, conquanto que logo pela manhã, quando ele foi realmente ver o que estava acontecendo, a coisa já tinha se resolvido. E isso, se a gente for parar para reparar, acontece com a gente. Sobretudo, nós que somos facilmente seduzidos pelo recurso dos aplicativos de mensagem, por exemplo. A gente quer logo responder, a gente quer logo dar uma opinião, fazer logo um comentário. E hoje, justamente, eu estou aqui me apoiando em Joana, mais um beijo para Zélia, me apoiando em Joana de Ângela no capítulo Silêncio Interior, para chamar a atenção da gente sobre a necessidade de refletir acerca desse comportamento, ou dessa ideia que, se a gente não percebe, ela vai se cristalizando, vai ganhando força, vai se incrustando, você nem se tem esse verbo aí, e vai tomando o que ela lá no capítulo vai chamar de ego, né? Vai tomando a nossa constituição e vai dizendo para a gente que isso é aquilo que nós somos. Agora, de qualquer forma, muitas pessoas podem, nesse instante aí, estar vendo, essa aí sou eu. Aliás, eu mesmo, né? Eu que, apesar de não ficar muito nesses aplicativos, eu até demoro de responder quando as pessoas me mandam, não é descaso não, porque eu não quero mesmo muito contato. Mas isso também se dá comigo. As pessoas podem estar agora, esse sou eu realmente faço isso, faço aquilo. Calma. Muita calma nessa hora, pelo seguinte, ela nesse próprio capítulo vai afirmar o seguinte: olha, nos faltam instrumentos interiores para cultivar paz e reverter a mente irrequieta. Repito, nos faltam instrumentos interiores para cultivar a paz e reverter a mente irrequieta. A gente precisa enfrentar, olha o bom combate que eu falei, o combate que eu falei no início, e eu qualifico ele como, eu tento qualificar esse combate como um bom combate para que a gente não se fira, para que a gente não saia por aí se chicoteando, se condenando, que isso não vai ajudar. A gente não tem esses instrumentos, só que a gente pode construir. A gente pode construir. Eu vou já entrando, vixe, já passaram 25 minutos, é isso? Tá, eu já vou entrando aqui na segunda parte, mas antes, só para linkar com aqueles 2 elementos que eu falei. A gente pode construir esses instrumentos que vão, pelo menos, aquietar um pouco a nossa mente. E vão colaborar, facilitar o nosso processo de silêncio interior. Certo? Às vezes, uma fala fora de hora, uma fala recheada pelas emoções mais iniciais, mais primitivas, derrubam a gente. Atrapalham mesmo muitas das nossas construções. Aquela velha história, né? Às vezes, para você subir, dá um trabalho danado para subir a montanha, mas o escorregão, a queda se torna muito mais fácil. Tá? Então a gente tem esses 2 elementos que inclusive, Lima, a gente pode depois expandir mais, tá? Porque eu só tenho trazido ele de forma bem resumida, que são a teoria dos afetos e a meditação, tá? São 2 elementos que a gente pode
investir, tá? O que é que tem me afetado, ou quais são os afetos, quais são as modificações que eu tenho promovido em mim, e essas modificações, elas têm me produzido uma passagem de potência para um estado maior de potência ou para um estado menor de potência. Por incrível que pareça, ou por mais óbvio que isso pareça, a gente às vezes nem se dá conta. A gente se torna tão reativo, tão reacionário, que nem percebe que isso é aquele estado alterado ou reativo é reflexo de uma afetação. Às vezes a gente nem sabe de onde foi que veio essa afetação, porque essa afetação pode vir tanto de fora para dentro, como de você para você mesmo, ou de você para uma outra pessoa. Mas isso a gente vê depois, porque eu quero chamar a atenção da gente, e vou entrar agora no segundo ponto, que é o seguinte: como a gente pode silenciar a mente frente ao contexto de hipercomunicação e necessidade de enfrentamento. Isso agora aí, essa pergunta acho que eu fiz para mim, estou aproveitando para compartilhar e ver se reflete na necessidade de vocês aí. Como silenciar a mente frente ao contexto de hipercomunicação e necessidade de enfrentamento? Então, assim, a gente está se hipercomunicando, sobretudo pela facilidade dos recursos tecnológicos, sobretudo por essa coisa você estar por detrás de um aparelho, você fica assim mais suscetível a falar coisas que você não falaria frente a frente, tete a tete com a pessoa. E você, por outro lado, também precisa enfrentar, porque há essa disputa de narrativa. Dois movimentos, retomando o exemplo, dois movimentos opostos que a gente viu recentemente, os dois reivindicando a defesa da democracia. Não é difícil identificar aonde está o movimento equivocado, mas os dois estão reivindicando. Então a gente precisa, de alguma forma, se pronunciar. Só que também a gente precisa do silêncio interior, tá? Para não cair nas ciladas que a gente vem sempre tropeçando, não está tropeçando sempre na mesma pedra, e sobretudo porque se esse tema está inserido em um livro chamado Ser Consciente, a gente está tomando como princípio que silenciar o interior, silenciar um pouco as nossas manifestações, e aqui eu estou me restringindo ao campo da linguagem, é importante para a expansão de consciência, a gente vai precisar investir um pouco nisso. Bom, faz parte também desse processo de conscientização do ser, e isso ela vai abordar lá nos primeiros capítulos, a compreensão que precisamos alcançar, que somos somos um ser holístico. Holos tem a ver com integralidade. Nós não somos apenas, apesar de estarmos encarnados, não somos apenas, essa pergunta já no artigo, nós não somos apenas matéria, nós não somos apenas emoções, nós não somos apenas sentimentos, nós não somos apenas razão, nós não somos apenas espíritos. Nós somos tudo isso e até mesmo mais um pouco, tá? Tudo isso integrado e interligado. E aí eu pensei, agora eu entro no segundo ponto, que é traçar estratégias para a gente alcançar gradativamente o silêncio interior, tá? Aqui eu vou pedir uma licença a Joana de Ângeles. Ó a minha audácia. Eu vou pedir licença a Joana de Ângeles, porque se a gente está em um contexto de hipercomunicação, silenciar-se interiormente se torna uma espécie de extremo, na minha compreensão. Se a gente está falando por aplicativo, por aí, por onde quer que seja, gerando uma hipercomunicação, o silêncio, né, que é esse estado de ausência de fala, se configura para mim um outro extremo. E aí eu peço licença a ela para criar um caminho intermediário, criar um degrau para a gente pôr em prática e ir efetivando paulatinamente
essa construção, essa expansão de consciência, tá? Que essa, vale ressaltar, fazendo parênteses, essa expansão de consciência ela é gradativa. Capítulo 2 lá da Gênese, como a gente trouxe no outro encontro, Kardec está falando justamente disso. Olha, esse avanço não se dá senão nas sucessivas encarnações. Então não precisa se arvorar para agora já querer sair daí um yogi ou um sadhu indiano que não fala com ninguém. Não, também não é isso não. Mas a gente vai, eu vou pedir licença a Jona para a gente criar um degrau, uma espécie de ponte entre a hipercomunicação e o silêncio interior. Que é o seguinte, já que falamos tanto, já que estamos falando, eu vou propor que a gente ressignifique as nossas falas. Ressignifique as nossas falas. Como é que eu ressignifico as falas? Primeiro, tentar perceber o que a gente está falando. Tentar se escutar. Pode parecer algo um pouco óbvio. Se é o que eu estou falando, eu estou me escutando. Não. Nem sempre é assim. Muitas vezes a gente fala e não está se escutando. Muitas vezes a gente está reproduzindo falas e não está percebendo. Muitas vezes a gente está endossando falas que por detrás trazem uma ideia que não tem colaborado nem para a gente, nem para o nosso contexto, nem para ninguém. Se a gente pensar que a linguagem ela é um campo de disputa política, a gente começa a perceber uma grande importância de ressignificar algumas falas. Eu trouxe alguns exemplos para a gente só ver. Tá, Marcelo, ok, mas como é que eu posso enxergar isso aí de forma prática, né? Se a gente não parar para usar o pensamento crítico, não parar para rever e nessa revisão utilizar o pensamento crítico, a gente vai continuar a reproduzir falas politicamente elaboradas para prejudicar e para dominar. Por exemplo, no campo do racismo, né, a gente, sem perceber, a gente vai falando assim, olha, eu não sou só nega, olha, ela é da cor do pecado, sem querer denigrir, tá ali em cima do criado mudo, tal. Cada fala dessa, cada construção dessa, a gente, por fatores culturais e educacionais, a gente vem reproduzindo. Vai anotando aí, viu, Lima? Pergunta que eu já chego dando um espaço para a gente falar delas. Ou quando a gente fala assim, eu comprei no mercado negro. Todas essas falas estão no campo de uma estrutura linguística racista, por exemplo. Então, se a gente ainda não vai ter condições de um silêncio, a gente pode começar ressignificando elas, tá? Repensando essas falas que a gente vem cotidianamente sem refletir, sem utilizar uma peneira, reproduzindo. No campo do machismo, por exemplo, a gente vem e fala assim, você já sabe cozinhar, já pode casar. A gente vem às vezes e fala assim, mulher no volante, perigo constante. A gente vem às vezes e fala assim, é mulher, só podia ser mulher. Se a gente ainda não consegue alcançar um estado de silêncio, a gente vai precisar falar, vamos ressignificar as nossas falas. Coisas que assim, aparentemente banais. Mas você está exagerando. Não é exagero. Não é exagero. Por exemplo, que me desculpe o poeta, mas judia de mim, judia, eu não sou merecedor desse amor. Não é uma palavra legal para a gente falar, porque tem uma intenção pejorativa aí contra um grupo de pessoas, contra os judeus. É uma fala politicamente estabelecida para oprimir, para gerar mal nas pessoas. Então, assim, a ponte que eu estou chamando a atenção para a gente fazer agora aqui, já de forma prática, é ressignificar o que a gente vem dizendo cotidianamente. Aí eu trouxe exemplos, né, no campo do racismo, no campo do machismo, no campo do antissemitismo.
Porque nesse movimento de ressignificação a gente vai perceber que tem uma série de falas que nem cabe mais a gente falar. E aí, naturalmente, a gente vai começar a se silenciar. Se você não tiver certeza do que o que tem a dizer é melhor do que ficar em silêncio, se cale. Repito, se o que você vai dizer, você ainda não tem certeza que é o melhor que pode ser dito naquele instante, fique em silêncio. Faz igual a minha amiga aí, Zélia, que botou lá no grupo, não vou falar para não perder minha encarnação. Fique em silêncio. Quebrar muitas crenças limitantes, exato. O campo da linguagem é um campo muito útil para a gente que está empreendendo uma reeducação, uma reestruturação, uma ressignificação. Tá? Um outro elemento que eu já estou aí, já chamei a atenção, é a gente praticar a meditação. Tá? Vou pedir de novo a Lima que organize um dia para a gente fazer um encontro sobre isso. Até mesmo porque Joana de Ângeles faz essa recomendação constantemente no livro. E a meditação é justamente uma técnica muito eficiente para a gente começar a silenciar aqui dentro. As nossas falas refletem muito o nosso estado interior, o que nós pensamos e sobretudo o que nós sentimos. Eu estou fazendo essa localização, mas não necessariamente o pensar está restrito aqui e o sentir está restrito aqui, tá? É um outro padrão que a gente tem que também fazer. Mas as nossas falas refletem muito o nosso estado interior e geram afetos, tá? A meditação vai começar a trabalhar com um contraponto dessa dos hiperpensamentos. Tem umas, se a gente tivesse uma máquina agora para plugar, só sei lá, nessas 15, 20 pessoas que estamos aqui nesse encontro, se a gente plugasse aqui, a máquina tivesse um ponteiro assim, uma agulha, e a agulha estaria lá no máximo por conta do excesso de pensamento que nós estamos. É como o Jamile falou nesse instante aí, que tal silenciar os comentários agora para, tipo assim, ouvir, né? Vai anotando aí, viu, França, que eu já pego Lima, que eu pego já essas perguntas. A meditação, existem vários níveis de meditação, tá? Mas o nível inicial, se a gente sentar aqui agora para fazer uma prática básica de meditação, uma das coisas que facilmente a gente vai perceber é quantos pensamentos vieram na nossa cabeça, enquanto que naquele instante a gente só queria reduzir, ficar em silêncio, parar de pensar um pouco. Você não está vendo aí não? Pergunta. Ah, você não anotou não? Quer que eu olhe aqui? O fato, Nery, né, está falando o seguinte: o fato de não emitir uma opinião ou colocação sobre um determinado tema pode não ser o silêncio interior, mas podemos continuar mentalmente nossas disputas? Concorda? Então, o silêncio interior ainda é uma utopia? Já eu chego nessa parte, estou finalizando aqui e já entro nesse terceiro momento. Tá? A prática da meditação vai justamente se configurar um contraponto para esse excesso de pensamento. A gente vai precisar de uma constância nela e de uma seriedade, porque, como diz Ivan Lins na música, né? Nada cai do céu nem cairá. Então a gente precisa mesmo construir, e eu sou muito adepto da perspectiva piagetiana de construção daquilo, dessas estruturas, dessas funcionalidades. A gente vai, de fato, precisar construir uma prática meditativa que vai ser útil para a gente reduzir o excesso de pensamento, que vai ser útil para a gente identificar essas afetações que estamos produzindo e as afetações que nos chegam. Tá? Olha, Nery, né, colocou ali, a gente às vezes não fala, mas pensou, né? E isso já não significa que estamos ainda muito longe desse silêncio interior. Sim, significa que estamos longe. Eu não vou colocar ele no campo da utopia,
e vou até aproveitar e fazer um parêntese aqui, tá? Utopia não quer dizer impossível. A gente, ó, a ressignificação de conceito e de palavras. Utopia quer dizer o não lugar. Não quer dizer um lugar impossível. Se você for lá para a etimologia da palavra, utopia, topos quer dizer lugar, e isso não significa impossibilidade, significa não lugar, mas que pode vir a ser, tá? Então, se a gente não fala, não verbaliza, não escreve, não posta lá na mensagem, mas a gente continua naquele pensamento, não deu em nada? Claro que deu. Claro que deu, porque o nosso caminhar ele é progressivo. Para a gente não verbalizar e ficar apenas no campo mental, isso já é tão difícil. Já é tão difícil calar a boca. Eu mesmo estou aqui falando, parece que o tempo já nem vai dar para falar tudo que eu queria, por exemplo. Entende? Então, assim, se você já não verbalizou, você já evitou uma contenda, né? Porque, por exemplo, os mais velhos, né? Minha avó sempre falava, fica na tua, tipo assim, não fale nada, olha, não coloque lenha na fogueira. E muitas vezes, mesmo você pensando, você está produzindo energia, está produzindo conexões, certo? Mas você está evitando de colocar aquela lenha na fogueira, certo? E, por exemplo, acho que foi Nery, né, Lima? Na prática da meditação, durante um período muito longo, dificilmente você vai reduzir sua quantidade de pensamentos, tá? Mas o exercício é esse mesmo, é você ficar ali exercitando. E a gente consegue. Como eu estava dizendo, eu penso que colocar um ponto intermediário entre a como foi a palavra que eu coloquei? Hipercomunicação e o silêncio interior, eu estou chamando a atenção para a gente estabelecer um ponto intermediário, que é a ressignificação do que a gente vem falando. Já que estamos assim, cheios, né? Por isso que o psicólogo, na consulta, na terapia, o psicólogo fica calado, a gente fala, porque está tão cheio. Tudo bem, ali está um local bem adequado para você fazer isso, por conta do exercício terapêutico. Mas se a gente está fazendo isso no dia a dia, está fazendo isso no aplicativo, nas redes sociais, vamos ressignificar o que estamos falando. Pensar, quando você for escrever, pare e pensa, peraí, eu não estou querendo denegrir, não vou usar essa palavra, porque denegrir significa tornar negro, e negro, em uma estrutura racista como a nossa que a gente vive, ainda essa palavra vem porque era atribuída a uma pejoração, a esse grupo étnico, a nós, sobretudo a maioria dos brasileiros, entende? Então a gente tem que parar mesmo, não vou apagar a mensagem, se for possível não fala, ainda que você pense, mas você não fala, você não posta. Silêncio vale ouro mesmo, certo? Teve uma outra pergunta, Lima? Você não anotou, não? Lá no início? Bom, enfim, tá? Eu vou, se tiver mais alguma outra pergunta, vocês coloquem aí que eu respondo. Pelo menos a gente tenta, né? Levantar essa resposta. A gente está caminhando para o final. Marcelo, o fato de não emitir uma opinião, uma colocação sobre algo, né? Olha o que eu estou falando, às vezes uma palavra mal colocada, porque ainda tem isso, sobretudo nos aplicativos, tá? A gente coloca o aplicativo, por mais que tenha aquelas carinhas, para tentar dar uma ideia de qual era a nossa expressão, elas são insuficientes. Aliás, para a gente ser mais profundo, para a gente pegar uma perspectiva bem do campo da linguística, lá no campo dos linguistas de Bakhtin, por exemplo, de Susi, que são dois linguistas que eu acho fantásticos. Peraí, só um instantinho. Eles vão dizer que as próprias palavras são insuficientes para expressar o que a gente quer. Olha como essa questão é tão delicada. Se eu falar aqui, poxa, te amo, qual é o grau desse te amo? Depende da pessoa a quem eu estou direcionando, depende do momento.
ó como a coisa é delicada. Até mesmo depende da pessoa, né? Só que até mesmo para essa própria pessoa que eu tô falando, eu te amo, depende do momento. Vai ter momento que eu vou estar tão pé da vida com ela que esse eu te amo vai sair da boca para fora, como a gente diz por aí. Mas vai ter momentos que eu vou estar tão de bem com ela, com ele, que esse te amo vai sair com uma força que vai tocar lá na pessoa, que ela vai nem saber o que está. Olha os afetos de novo aí. A teoria dos afetos lá do século XVIII, tão importante, através difundida, discorrida pelo campo da linguagem. Certo? Então, assim, o cuidado que a gente deve ter com as palavras, por isso que a gente precisa ressignificar e praticar o silêncio quando possível. Às vezes a gente tem a oportunidade, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria empresa, de falar, de ficar em silêncio e não fica. Tem a oportunidade de ficar em silêncio e não fica. A gente não está nem parando para pensar, poxa, não, depois eu falo. Então não vou falar isso não, vai. Pô, Zé, ele agora pegou. Pegou forte aí na mensagem. Tá certo, pessoal? Então, assim, as palavras não são suficientes para expressar tudo aquilo que sentimos. Mas a gente já começa a refletir, a cultivar e pôr em prática esse silêncio interior, nesse contexto de hipercomunicação e em épocas tão conturbadas como a Ponta Joana de Ângeles, eu acho que a gente vai estar direcionando a energia para observar outras coisas que precisam do silêncio. Não é assim que o Lulu Santos fala na música? Não haveria som se não houvesse o quê? O silêncio. Pronto, beleza. Eu vou tentar, tá? Porque eu peguei ela agora de tarde. Mas o importante é que é a mensagem, tá? Eu não sou cantor, nem sou violinista, sou percussionista. Mas o importante é que é a mensagem. Se eu quiser falar tenho que ficar a sós. Tenho que apagar. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que afogar os nós dos sapatos, da gravata, do desejo, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer um pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos,
suntuosos dos meus sonhos. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Valeu, galera. A gente se vê por aí. Valeu.